Eu acho que eu, como médica, que alertei vocês durante todos os dias, falei pra vocês ficarem em casa, eu acho que eu tenho obrigação moral de vir aqui falar alguma coisa sobre a fala do nosso presidente, tá? Pra começar, eu quero dizer que eu não concordo com a fala dele, tá? E aí eu vou explicar por que eu não concordo. E aí eu preciso explicar alguns pontos para vocês também. Eu preciso falar de ações individuais, eu preciso falar de ações coletivas, eu preciso falar da onde ele tirou essa ideia e eu preciso falar para vocês sobre política de medidas públicas de saúde. Então pode ser um pouco chato essa conversa, tá? A gente tem um vírus que não é uma gripe boba, tá? Não é uma gripezinha. E a gente tem dados para mostrar isso, né? Só que todos os nossos dados, eles são falhos. Eles não são dados reais. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a ficar doentes, tinha teste para todo mundo. Mas a partir do momento que começou a não ter teste para todo mundo, eu não sei quantas são as pessoas infectadas. Se eu agora só testo as pessoas que estão graves, eu tô testando uma população muito pequena a princípio da população. Por quê? Porque poucas pessoas, parece que esse vírus causa pouca gravidade na maioria das pessoas. Então é um grupo pequeno que acaba sendo testado, que é o grupo que tá grave, que é para essas pessoas que a gente tem. É muito chato ficar cortando de 4 em 4. Mas a mortalidade que eu tenho, esses dados de mortalidade, eles são falsos. Por quê? Se eu colocar um número de pessoas infectadas, que é o número que eu tenho, e o número de mortos, eu vou ter uma mortalidade muito alta, certo? Porque eu tô testando poucas pessoas, só tô testando o que tá grave, não todo mundo que teve o vírus. Mas por que esse número de mortos ele não deve ser levado em consideração como um motivo para direcionar uma estratégia, qualquer tomada de decisão? Porque o problema do vírus não é quantas pessoas morrem, é quantas pessoas precisam de em algum momento da doença passar por uma internação hospitalar e uso de um leito de CTI, tá? Então, assim, muita gente jovem complica. Essas pessoas jovens, elas se salvam mesmo. Só que antes delas se salvarem, muitas precisam de aparelho de respirador, de leito de CTI, de parâmetros ventilatórios altos, de drogas vasoativas altas, e isso a gente não tem para todo mundo. Então, esse número de mortos não deveria ser levado em consideração. Agora, o número de pessoas que precisam de um leito de CTI deveria, pra gente tomar qualquer medida, tá bom? Quem teria esses números? A China. A China é comunista, ela não vai passar isso. Os da Itália, da França, são populações iguais. Qual o problema? Nós não testamos todo mundo. Eu não tenho como saber qual a porcentagem de pessoas precisam de um leito de CTI se eu não tenho o número todo de infectados, entendeu? Todos os nossos números são falhos. Gente, agora que eu fui ver, parece que eu tô de calcinha, mas é um short, tá? Enfim. E aí, o que a gente tem? A gente tem que tomar alguma medida em relação a isso. Todas as pessoas que estão resfriadas, elas devem ficar 14 dias em casa. Porque 14 dias é o tempo de transmissão desse vírus. Se eu fiquei 14 dias isolado. Depois disso, que passou, eu não estou transmitindo mais o vírus para outras pessoas. Então, eu poderia voltar ao meu trabalho. No começo, lá atrás, tá? Eu conversei com a dona da clínica que eu trabalho e ela falou, e a gente chegou à conclusão que 15 dias tem como parar. Mas depois começou uma conversa de 3 meses, 4 meses, junho, julho, isso começou a gerar ansiedade em todo mundo, tá? Junho, julho é muito. E aí tem aquela simulação do Washington Post que eu postei. Cadê, gente? Que eu mostrei. E ela mostra uma curva achatada quando a gente isola os doentes e isola
ou mantém 50% da população em quarentena, ela mostra uma curva mais achatada que não sobrecarregaria o sistema de saúde. Pensando nisso, o que eu, Camila, teria feito? Eu teria colocado todo mundo em lockdown 14 dias, tá? Todo mundo. Não ia ter iFood, não ia ter teleentrega, não ia ter correio. Por que que eu vou explicar? Quando você pede uma comida no iFood de um restaurante, o dono do restaurante, você manteve todas essas pessoas ainda trabalhando. É diferente de eu falar assim, olha, eu, Camila, estou produzindo brigadeiro gourmet e eu vou entregar aqui para os meus vizinhos. Porque só eu estou fazendo o brigadeiro. Agora, quando eu mantenho o comércio, mesmo que não tenha o salão do restaurante aberto, eu estou mandando funcionários pegarem transporte público. Então, essas pessoas não fizeram quarentena. Então, o que mostra, né, que se você botar todo mundo trancado 14 dias, 3 semanas, você já tem uma diminuição importante da circulação do vírus, porque muita gente já pegou, muita gente já se curou, não está transmitindo mais o vírus e já pode trabalhar depois desse período, tá? E aí você não tem aquela curva alta de sobrecarregar o sistema de saúde, que é isso que preocupa. De onde foi tirada essa ideia de que você não precisa ficar em quarentena até junho, julho? Primeiro, da evolução do vírus, é meio óbvio. E segundo, que existem pesquisadores de Yale, de Stanford, que estão estudando isso, e isso saiu numa pesquisa no New York Times semana passada. E eles falaram que fazer um lockdown de 3, 4 meses vai matar mais gente do que o vírus. Mas não é para liberar todo mundo na rua. Precisa de uma quarentena, sim, antes. Então a gente mantém o período de quarentena e depois para todo mundo, e depois a gente volta só com jovens que já se contaminaram, já criaram imunidade para o mercado de trabalho, mantendo a quarentena para os idosos. Eu vou mostrar de novo essa simulação do Washington Post e vou mostrar a reportagem do New York Times. Deixa eu virar aqui que eu não tô conseguindo. Ó, isso daqui é quando a gente tem a quarentena, que a gente coloca isolado por 14 dias as pessoas que estão infectadas, tá? Só que isso daqui não foi o que nós fizemos, porque nós, além de fazer isso, quando essas pessoas aqui, ó, que estão livres, foram infectadas, elas vieram para cá e ficaram presinhas 14 dias. Fora que nós colocamos também 14 dias, nós mesmo saudáveis, sem apresentar sintomas, ficamos 14 dias, né? Essa daqui, ó, já é uma curva mais achatada do que aquela que era o caos, né, na saúde pública. O caos na saúde pública tem essa curva aqui. Essa daqui já é uma curva bem mais achatada. E a nossa não foi essa medida aqui, foi uma mistura dessa medida aqui com essa medida aqui, em que 50% da população, um pouco mais de 50% da população está em casa, entendeu? E essa daqui tem uma curva muito achatada. Então, necessidade de fazer isso aqui até julho, não tem sentido fazer isso aqui até julho. Mais pessoas vão morrer de fome do que de Covid. Então, é essa matéria aqui do New York Times, né? Que ele fala aqui, ó, que colocar o mundo inteiro em lockdown é socialmente perigoso, entendeu? E totalmente irracional. Isso daqui são pesquisadores de Yale e Stanford, que eu acho que vale a pena ler essa reportagem para vocês entenderem da onde o Trump e o Bolsonaro tiraram isso, tá? Não é contra a OMS inteira, porque está tendo e vai continuar tendo uma quarentena para as pessoas, e depois vai ser uma quarentena vertical, que eles falam. A
Agora a gente pode falar um pouquinho de medidas de saúde pública. E eu vou dar um exemplo assim, bem básico para vocês, tá? Vacina para HPV, existem 2 vacinas para HPV, tá? Existe uma que protege contra 2 vírus. E esses 2 vírus são os que causam câncer de colo de útero. Isso gera gasto, isso gera internação, isso gera mortes, isso gera muito custo, tá? E existe uma outra vacina que ela protege contra 4 vírus. Os 2 do câncer de colo de útero e os das verrugas. A verruga é esteticamente chato, o paciente vai procurar com vergonha. Ela é muito transmissível, mas ela não causa câncer, ela não causa custo. Cauterizar uma verruga custa, com 50 reais você compra ácido para cauterizar 50 milhões de verrugas. Qual que o governo oferece? O governo oferece a com 2 vírus, porque é que causa custo para eles. Agora, se eu falar, eu acabei de falar isso, você vai se vacinar, qual que você vai escolher? Porque para você o custo social, psicológico de você ter a verruga também é importante. Então você vai pagar pelo custo, mas o governo não pode pagar por esse custo para você. Então, como medida de política pública, ele vai pagar que tem 2 vírus, que é o que leva a mais gastos no futuro. Você, como medida individual, você vai comprar a de 4 vírus. Entenderam a diferença de uma política de saúde pública para uma medida individual? Depois disso tudo que eu falei, o que eu acho? Que o presidente foi, como sempre, infeliz nas palavras. Não é uma gripezinha. Como medida individual, quem puder como medida de saúde pública ainda, manter os 14 dias todo mundo dentro de casa, tá? Isso é para todo mundo. Como medida individual, você vai evitar aglomerações, você não vai voltar à sua vida normal e idosos vão continuar em quarentena. Mas uma quarentena até junho, julho é impensável para qualquer país, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, tá? Então, o meu conselho de ficar em casa e de que eu vou continuar em casa, eu já estava em casa antes de todo mundo falar que era para estar em casa, porque outra coisa que o presidente foi muito, muito, muito infeliz foi o momento que ele falou isso, porque os estudos mostraram que entre quarta-feira, hoje, e semana que vem, é o tempo que, se a gente não ficar em casa, o sistema de saúde vai colapsar, certo? Então, esse pronunciamento de que vamos voltar, de que as pessoas jovens vão voltar, deveria ter sido feito no final da semana que vem, e não agora. Mas ele fez uma coisa agora para quê? Para tirar a pressão que eles têm sentido de grandes empresários que estão pensando que vão falir. Então ele já se adiantou nisso, só que se adiantar pro povo pegou muito mal. E foi mal mesmo, foi péssimo. Deveria ter sido feito semana que vem. Mas então continuamos em quarentena e depois vamos voltar aos poucos. Resumindo tudo que eu falei, eu não retiro a recomendação de você ficar em casa. E eu deixei bem claro isso, que se você ficar em casa 15 dias, 3 semanas, realmente ficar em casa, realmente respeitar isso, nós não vamos precisar ficar tanto tempo de quarentena. E aí eu falaria até dos grupos de risco, mas a gente tem que respeitar esses 15 dias, tá? Então eu mantenho a minha palavra, eu continuo com medo de o sistema de saúde afundar, então é ficar em casa mesmo 15 dias, não é para correr na rua. Mas depois desses 15 dias a gente vai poder respirar, se Deus quiser.